Meu peito era um tambor desgovernado naquele dia, pulsando com tamanha força que parecia prestes a explodir. Era a formatura do Léo, do meu menino, nosso menino. E o Mark estava lá, o meu Mark. Só isso já era um presente dos céus, uma dádiva, frágil e rara que eu queria proteger com todo o meu ser. Porque, veja bem, Mark nunca se deu bem com multidões, não depois de tudo, não por muito tempo. Lugares cheios, ruídos altos, até mesmo aquela confusão alegre demais. Tudo isso trazia lembranças, lembranças de um tempo que ele ainda tentava esquecer. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Mark vivia cercado por sombras, sombras que o acompanhavam como ecos de guerra, que às vezes apagavam o brilho do seu olhar e tornavam seus sorrisos raros como auroras boreais. Estar ali, naquele auditório cheio de gente e barulho, era um ato de coragem silenciosa, um gesto de amor por Léo. Ele se sentou ao meu lado, meio tenso, vestindo a melhor camisa que eu havia passado com esmero 2 vezes. Suas mãos apertavam com força o braço da cadeira, os dedos brancos, os músculos do rosto contraídos num esforço contido. Mas seus olhos, quando olharam em direção ao palco, onde Léo apareceria a qualquer momento, estavam cheios de um orgulho intenso, amor de pai, um amor puro, indestrutível. Esse amor era o que o mantinha firme, era o que fazia valer cada batalha que ele enfrentava, todos os dias. Léo, nosso filho, lutou muito por aquele dia. Estudou até tarde, acordou cedo, para ensaiar discursos, revisar matérias. Sempre discreto, mas determinado, como o pai. Ele merecia aquele momento. Todos os formandos mereciam. Havia um brilho no ar, um tipo de esperança elétrica, a vibração de centenas de famílias transbordando emoção. Tanta alegria compartilhada. E para nós, depois de tantos anos difíceis, estar entre aquela multidão comum era como alcançar a paz. Uma paz conquistada com dor. Eu me agarrei àquele instante desejando que não passasse, rezando para que durasse. A cerimônia começou. A oradora da turma era uma jovem brilhante, sorridente e nervosa. O representante do conselho parecia mais empolgado com sua própria voz do que com os alunos. Discursos clichês, futuros promissores, esforço, sonhos. Peguei a mão de Mark e entrelacei meus dedos nos dele. Ele apertou de volta, num gesto pequeno, mas cheio de significado. Como se dissesse, conseguimos. Foi quando o diretor Davis se aproximou do microfone. Um homem gentil, conhecido pelo bom humor e pela calma. Mas hoje seu sorriso estava diferente, forçado, tenso. Antes de entregarmos os diplomas, disse ele, a voz saindo pelos alto-falantes em um silêncio que de repente se tornara absoluto. Temos algo inesperado para compartilhar. Minha respiração travou. Algo inesperado? Olhei para Mark. Ele ergueu a cabeça, os olhos confusos. Depois, preocupação. O alvoroço no meu peito virou um medo gelado. O que estava acontecendo? Isso não fazia parte da cerimônia. Algo estava errado. O diretor pigarreou. Alto demais, seco demais. A tensão era palpável. Pés se arrastando, papéis sendo amassados, um bebê chorando baixinho, acalmado às pressas. Todos percebiam. Havia algo fora do lugar. Recebemos hoje, continuou ele pausadamente, cada palavra parecendo um peso. No ar, uma visita muito especial. Visitante? Quem? Por quê? Algo tinha acontecido? Uma emergência? Senti meu corpo se preparar, como se fosse proteger Léo de qualquer ameaça. Onde ele estava? Meus olhos o procuraram no palco. Ainda ali, às
Pessoas começaram a olhar ao redor, cochichar, como vento antes de uma tempestade. Mark se encolheu, seu corpo tentando desaparecer, os nós dos dedos tão brancos quanto papel. Ele detestava esse tipo de atenção, detestava surpresas. Aquilo o levava de volta a lugares perigosos, tempos escuros. Tentei lhe transmitir um pensamento de calma, uma prece silenciosa. Está tudo bem, mas meu coração não acreditava. Batia tão forte que doía. O convidado em questão, disse o diretor Davis, os olhos percorrendo a plateia até pairarem perto de onde estávamos. Teve ações importantes em seu passado que vieram à tona recentemente. Meu coração parou. Ações passadas? O passado de Mark era um campo de batalha, literal e emocional, repleto de feridas invisíveis que ele raramente compartilhava, nem mesmo comigo. Seria sobre isso? Alguém teria descoberto algo, mal interpretado? Será que seus demônios silenciosos, que ele lutava para manter trancados, agora estavam expostos? Meu estômago se revirou. Aquele era o dia do Léo. Deveria ser sobre ele, sobre o futuro, não sobre dores antigas, não sobre olhares julgadores. Olhei para Léo no palco. Seu olhar me encontrou, confuso, tenso, como se buscasse um porto seguro. Tentei sorrir, mas o sorriso saiu torto, falso, como uma fachada prestes a ruir. A voz do diretor ecoava firme pelo auditório, cortando o ar denso como uma lâmina. Ele mencionava que fora procurado por certas autoridades. Autoridades? A palavra reverberou, como um alarme na minha cabeça. Que tipo de autoridades? Por quê? Mark era um homem íntegro, não apenas um veterano respeitado, mas alguém de alma generosa, que carregava mais compaixão do que muitos jamais conheceriam. Ele havia servido com honra. Que interesse poderiam ter nele agora, justamente ali, naquele dia? Na cerimônia do nosso filho, aquela palavra, autoridades, parecia coberta de neblina e suspeitas. Lancei um olhar ao Mark. Seu rosto perdera o tom habitual, agora cinzento, imóvel. Fitava o nada com um olhar vazio e impenetrável. Mas eu o conhecia. E reconheci naquele instante o modo sutil como ele se recolhia dentro de si. Era o refúgio que ele erguera contra as tempestades da mente, o abrigo silencioso onde as lembranças não podiam tocá-lo. Mesmo naquele clima festivo, a voz do diretor ganhou um tom mais rígido, institucional. Ele mencionou que, apesar da ocasião especial, não poderia ignorar assuntos de grande seriedade. O chão parecia se desfazer sob meus pés. Aquela fachada de normalidade que havíamos construído com tanto esforço começava a ruir, pedra por pedra. Meu instinto era me levantar, proteger Mark, impedir que algo manchasse o dia do nosso filho. Mas o medo me paralisava. Eu estava presa à cadeira como se algo me segurasse pelos pulsos. O olhar do diretor passou lentamente pela plateia e parecia, sem dúvida, buscar alguém. Eu sabia, estava claro. O peso da antecipação me deixou nauseada. Por favor, que não fosse sobre ele. Que fosse apenas um mal-entendido, um nome trocado. Qualquer coisa, menos isso. Então veio. Sargento Mark Olson, disse o diretor Davis, com uma clareza cortante. Cada sílaba parecia selada com ferro quente. Mark enrijeceu, como se tivesse levado um soco no estômago. As pessoas ao redor se voltaram, algumas sussurrando, outras apenas encarando. Um silêncio carregado caiu sobre a sala. Minhas mãos foram ao rosto, um gesto automático de incredulidade. Era ele. O meu Mark. Meu marido. Ele não reagiu. Permaneceu sentado, ombros caídos, como quem se prepara para ser julgado. Talvez ele esperasse por esse momento desde o dia em que retornou da guerra, o momento em que o passado viria cobrá-lo. Toquei sua mão. Estava fria, úmida. Me inclinei e murmurei. Estão falando de você? Ele não respondeu.
Seu olhar estava perdido em algum lugar distante, além do auditório. Talvez em meio à fumaça de campos de batalha que nunca deixaram sua mente. No palco, vi Léo se erguer parcialmente da cadeira, tentando entender o que estava acontecendo. Havia confusão no seu rosto. Medo também. "Pai", sussurrou ele, quase inaudível. Meu coração se partiu pelos dois. Por aquele homem que carregava tantas cicatrizes silenciosas. E pelo nosso filho, que via seu dia especial ser tomado por uma tormenta que não compreendia. O diretor respirou fundo. "Sargento Olson", repetiu agora num tom que carregava peso e solenidade. "Poderia se levantar, por favor?" Levantar? Para quê? Para ser exibido como réu? Para se tornar alvo de olhares curiosos e julgadores? A revolta queimava dentro de mim. Ele não merecia aquilo, mas Mark, com a dignidade que sempre o definiu, levantou-se, tremendo um pouco, mas com a postura de quem enfrentou o impossível antes. Estava ali, de pé, carregando o peso do passado que nunca o deixou. A presença de um soldado despertava nele, mesmo adormecido há tanto tempo. O silêncio era sufocante. Cada olhar parecia uma lâmina sobre ele. O diretor o observou por longos segundos. Sua expressão começou a mudar. Os traços rígidos suavizaram-se. Pouco a pouco. Uma esperança tímida e frágil surgiu em mim como um botão tentando florescer em solo árido. "Sargento Olson", disse ele novamente, agora com voz mais baixa, quase reverente. "Fomos contatados recentemente." Fez uma pausa. O tempo parou. Pelo Departamento de Defesa. O mundo girou por um instante. Eu não conseguia entender se aquilo era bom ou ruim. Um antigo relatório de missão foi desclassificado no último mês, continuou ele. E dentro dele constava o registro de uma operação extrema, sob condições inumanas, onde o sargento e sua unidade foram deixados atrás das linhas inimigas, sem apoio e em total desvantagem. Eu prendia a respiração. Sentia a tensão em Mark como eletricidade estática no ar. Algo dentro dele reconheceu aquelas palavras. Ele sabia do que estavam falando. "Durante essa missão", disse o diretor, pausando por um instante, "o sargento Olson realizou feitos de extrema bravura, ultrapassando em muito aquilo que se espera de qualquer soldado. E ali, no centro do auditório, sob 1000 olhares, Mark permaneceu de pé, não como um réu, mas como um herói que, por fim, estava sendo visto como tal. Heroísmo. A palavra ecoava em minha mente, reluzente, como se brilhasse no próprio ar. Eu sempre soube que Mark era corajoso. Sabia que ele tinha passado por batalhas reais, mas os detalhes nunca escaparam de seus lábios. Ele carregava seus fardos em silêncio, envolto em uma tristeza quieta. Evitava perguntas, desviava dos olhares curiosos. E agora, diante de todos, o diretor falava com convicção. Ele salvou a vida de 3 companheiros. Sob fogo pesado, mesmo ferido, Mark havia se lançado de volta ao perigo. Resgatou os feridos, coordenou a evacuação. E só depois, com os outros a salvo, permitiu-se ser atendido. Minha visão se turvou. As lágrimas ardiam, inevitáveis. Meu Mark, o homem gentil que enfrentava pesadelos calado, que escondia sua dor atrás de sorrisos cansados. Havia sido aquele tipo de herói. O tipo que os livros tentam descrever, que os filmes tentam capturar e nunca chegam perto. O diretor fez uma pausa, deixando o silêncio aprofundar a revelação. Seus olhos repousaram sobre Mark com um respeito profundo, quase reverente. "Sargento Mark Olson", disse ele com solenidade. "Por muitos anos, sua bravura ficou na sombra. Mas hoje, no dia da formatura de seu filho, um dia pelo qual tanto lutou para estar presente, fomos convidados, em nome de uma nação agradecida, a entregar-lhe esta homenagem." Ele retirou de trás do púlpito uma pequena caixa azul escura.
Ao abri-la, revelou um medalhão brilhante repousando sobre cetim branco, uma estrela prateada, reluzente sob as luzes do palco. A emoção explodiu como um trovão contido. Houve um suspiro coletivo seguido de um som que nunca imaginei ouvir. Aplausos. Primeiro tímidos, depois mais intensos. Cresceram, se espalharam e, em segundos, o auditório inteiro estava de pé, batendo palmas com força e reverência. Mark estava paralisado, o rosto repleto de emoções conflitantes. Surpresa, incredulidade, um lampejo de algo novo, esperança. Ele olhou ao redor como se aquilo fosse um sonho, como se pudesse despertar a qualquer momento. As palmas o cercaram como uma onda de calor, de reconhecimento. Ele virou-se para mim, e nos seus olhos vi algo mudar. Lágrimas que sempre se esconderam, agora ameaçavam cair, e por trás delas a dor de anos começava a recuar, como a maré se afastando da areia. Eu chorava sem controle, não de tristeza, mas de alívio, de um orgulho tão imenso que parecia querer transbordar do peito. E Léo, meus olhos buscaram por ele no palco. Lá estava de pé, chapéu de formatura entre as mãos, o rosto iluminado por lágrimas sinceras. Batia palmas com fervor, os olhos fixos no pai. Pai, eu tenho tanto orgulho de você, murmurou ele, a voz se perdendo no coro vibrante. O diretor Davis, agora com os olhos úmidos, chamou Mark ao palco. Sargento Olson, por favor, venha até aqui. Mark olhou para mim, a dúvida dançando em seus olhos marejados. Posso? Ele perguntava sem palavras. Assenti, sorrindo entre lágrimas. Vai, sussurrei. Vai, meu amor. Você merece. Ele deu um passo, depois outro, e caminhou pelo corredor, não como um homem julgado, mas como um homem finalmente reconhecido. Chegou ao palco, visivelmente atordoado. O diretor apertou sua mão com firmeza e então, com cuidado solene, prendeu a estrela prateada na camisa de Mark sobre o coração. Mark a tocou com os dedos calejados, tão delicadamente como se temesse que ela desaparecesse, como se ainda não acreditasse que era real. O diretor recuou um passo e sinalizou para que Mark se aproximasse do microfone. Ele olhou para o auditório, agora um mar de rostos orgulhosos. Olhou para Léo, olhou para mim e pigarreou. O som ecoou no silêncio expectante. Começou, a voz rouca e baixa. Eu realmente não sei o que dizer. Fez uma pausa, respirou fundo. Eu só fiz o que precisava ser feito. O que qualquer um faria pelos seus irmãos. O público murmurou em desacordo. Não, seus olhos diziam. Nem todo mundo faria o que ele fez. E ali no palco, o soldado silencioso, por tanto tempo esquecido, foi finalmente celebrado, reconhecido, aplaudido não apenas por um ato de bravura, mas por uma vida inteira de coragem calada. Não. Era o que todos pareciam responder com os olhos. Não qualquer um, disse Mark, sua voz agora um pouco mais firme, tomada por uma coragem silenciosa. Os verdadeiros heróis são os que não voltaram. São os nomes deles que devemos guardar na memória, declarou, seu olhar varrendo o auditório. Até encontrar o meu novamente. E naquele instante soube que ele pensava em todos os anos de dor contida, nas noites em claro, nas batalhas que ninguém vê, e nas famílias. A voz dele hesitou, quase se perdendo. Naquelas que esperam, que nos acolhem de volta quando tudo mudou. Então ele olhou para Léo, com um amor tão intenso que era quase palpável. Hoje é o seu dia, filho. E não há palavras suficientes para expressar o quanto me orgulho de... Você, Léo, chorava abertamente, tomado por um misto de felicidade pura e um orgulho profundo. Mark não era homem de discursos longos, mas a honestidade crua em suas palavras atravessou a sala, tocando cada coração, unindo todos em um instante de humanidade compartilhada. Os aplausos recomeçaram, agora mais fortes, mais envolventes.
Um mar de emoção que varreu qualquer sombra de medo que pudesse restar. E ali estava Mark, de pé, mais leve. Algo dentro dele, algo há muito aprisionado, começava enfim a se libertar. Seus olhos ainda marejados agora brilhavam com um tipo raro de paz. O diretor Davis se aproximou, pousando a mão em seu ombro, com um respeito solene. Obrigado, Sargento Olson, por sua bravura, por nos permitir fazer parte desse momento. Ele se virou então aos formandos com um entusiasmo renovado. Agora vamos retomar o que viemos celebrar, o início da nova jornada desses jovens brilhantes. A cerimônia prosseguiu. Os nomes foram chamados, os diplomas entregues, mas nada parecia igual. O ambiente estava diferente, impregnado por um novo sentimento, admiração, reverência, um respeito silencioso por tudo o que fora revelado. Cada formando que cruzava o palco agora o fazia com mais firmeza, como se tivessem presenciado algo que mudara algo dentro deles. Quando chamaram o nome de Leo Michael Olsen, a resposta foi imediata. Uma salva especial de aplausos ecoou da plateia. Leo atravessou o palco com passos decididos, o rosto banhado em luz. Após receber seu diploma e erguê-lo brevemente, ele fez algo inesperado, algo que derreteu cada coração ali presente. Sem hesitar, caminhou até o pai, que permanecia ao lado do palco, com a estrela prateada ainda cintilando em seu peito. E ali, diante de todos, envolveu Mark em um abraço forte e duradouro. O público se calou, depois rompeu em palmas novamente, mais suaves, mais sentidas, como uma onda de ternura. Eu te amo, pai, sussurrou Leo, alto o bastante para que o microfone captasse. Você é o meu herói, sempre foi. Mark retribuiu o abraço com força, escondendo o rosto no ombro do filho. E naquele momento, acho que não havia um único par de olhos secos naquele auditório. Os meus certamente não estavam. As lágrimas deslizavam em silêncio, cheias de tudo: orgulho, gratidão, cura. O restante da cerimônia foi um borrão emocional. Tudo parecia maior, mas cheio de significado, não apenas pela conquista de Leo, mas por Mark, pela nossa família. Por aquele dia que começou tenso, assustador e terminou sendo um dos mais transformadores de nossas vidas. Depois, o mundo parecia girar em torno de Mark. Pessoas vinham até ele, amigos, desconhecidos, veteranos, jovens, mães com olhos marejados e pais com vozes embargadas para agradecer, apertar sua mão, dizer o quanto aquela história os tocou. Mark, ainda tímido, reagia com aquele mesmo jeitinho calado, mas havia algo diferente em seu sorriso. Era completo, era sincero, era leve. Leo não o deixou em nenhum momento. Passou o braço pelos ombros do pai como se quisesse protegê-lo e exibi-lo ao mundo ao mesmo tempo. Seu maior fã, seu maior defensor. Naquele dia, Mark não apenas assistiu à formatura do filho, ele recuperou um pedaço de si mesmo, um pedaço que achava ter perdido para sempre na guerra, nas sombras de suas memórias. Aquele anúncio, assustador à primeira vista, transformou tudo. Trouxe cura, trouxe luz e, acima de tudo, trouxe esperança. Porque os heróis andam entre nós todos os dias. E, às vezes, só precisam de um momento, um reconhecimento, um instante de verdade compartilhada para que tudo mude. A vida sempre encontra uma forma de nos surpreender. E naquele dia foi uma lembrança de que a coragem mais profunda, o amor mais forte e a maior resiliência muitas vezes vivem nas pessoas mais silenciosas e nos lugares mais improváveis. A história de Mark e a formatura de Leo se tornaram um marco em nossa história, um capítulo eterno. Um dia que começou cheio de tensão e terminou com um novo começo, repleto de orgulho, cura e a certeza de que o silêncio às vezes esconde heróis. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever,
Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.